O furacão Trump. Esta semana, o presidente dos Estados Unidos destinou uma esquadra naval rumo às costas da Venezuela. Na verdade, não é tarifa, é uma tarifa um pouco mais pesada para pressionar o presidente da Venezuela, o Maduro. Né? É Maduro, mas não cai. Maduro é envolvido com o narcotráfico, segundo o Trump, e ele faz parte de um cartel na Venezuela, dos Soles, uma coisa assim nesse sentido. Então, o Trump quer, evidentemente, tomar a Venezuela sobre essa questão do narcotráfico, né? Que todo mundo sabe que existe, não é de hoje. Bom, essas operações do Trump, por exemplo, de invasão ou de ameaça com a sua esquadra naval, isso é próprio do regime imperialista, que, pelo menos durante uns 40 ou 50 anos, os Estados Unidos parece que tinha desistido dessas incursões contra os países que não seguem as suas, não rezam, né, na sua missa. Mas me parece que voltou tudo o que era antes, ou seja, o Trump tem uma cabeça de 1960, 70, é incrível isso. A Venezuela já, de uma certa forma, vem sofrendo essa pressão desde que ela se tornou um partido social, um país socialista, não? E isso é uma ameaça, ou seja, uma lembrança, uma reminiscência do que aconteceu com Cuba. Fidel Castro jamais imaginaria se transformar num regime comunista, mas diante da pressão dos Estados Unidos, caiu no colo da Rússia, evidentemente. Então, essas incursões americanas são típicas de um regime autoritário. Em 1990, 89, no governo Lyndon Johnson, né, eles invadiram o Panamá. O Panamá, não foi o Johnson, não foi o governo americano, invadiu o Panamá e prendeu o presidente do Panamá, o Noriega, que ele estava envolvido com o narcotráfico e foi condenado pelos Estados Unidos, no Panamá. Por isso que o Panamá agora, na pressão do Trump, aceitou tudo, a mudança de tarifa e permitindo que os navios chineses cobrassem uma tarifa maior dos navios chineses. É o mesmo processo que eles fizeram aqui no Brasil com a Operação Sun Brothers, que mandaram para cá uma esquadra naval que ficou próximo ao Brasil, com uma quantidade enorme de soldados. O objetivo era abastecer os insurgentes, os comunistas do Jango Goulart, comunistas que cabiam numa Kombi. Era para fazer o fornecimento de combustível e, se possível, de arma, com o apoio aéreo. Como o Jango teve notícias dessa incursão americana, ele renunciou e foi embora para o Uruguai, e o Auro Moro Andrade, né, numa operação típica da direita, deu a vacância ao cargo de presidente da República quando o Jango ainda estava em território brasileiro. O problema não era o Jango. O Jango era um homem pacífico, era um estancieiro, um criador de gado com fazendas no Brasil e no Uruguai. O problema era o cunhado, né? Como todo cunhado tem um problema. O cunhado Brizola, que era exatamente o que criava toda essa questão aí que amedrontou os Estados Unidos. Então, isso aí é típico dos americanos. Quando eles não conseguem de uma forma democrática, eles tentam invadir. Isso é interessante porque o Brasil, pelo menos nessas últimas semanas, não tem tido nenhuma incursão do governo americano. Não há condições de um diálogo. As empresas americanas e brasileiras estão tentando resolver seus problemas lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil.
e a coisa vai indo, não é? Mas esse espírito belicoso, imperialista, é muito triste a gente saber que está voltando. E voltando numa época completamente diferente, de um sistema diferente, de pessoas diferentes, num mundo completamente diferente. Mas o Trump me parece que vive no passado. Pobre Venezuela.